Como se tornar um investidor bem-sucedido? Como investir como os ricos? Bom, esses são os segredos que todos buscam, né? E esse segredo ele está bem aparente. Eu vou mostrar isso aqui nesse vídeo, tá? Então, você vai ver aqui como se tornar um investidor de sucesso. Ou seja, como ser rico. Então, basta para isso você seguir esta sequência, que eu chamo de uma sequência lógica, onde você estabelece um plano para ser investidor e viver de renda ou ser dono do seu negócio. Né? Vai pular então de uma condição de assalariado para ser investidor. A maioria das pessoas não nascem ricas, né? Todo mundo sabe disso, a maioria. E para piorar, elas são encaminhadas ou orientadas para estudar e arrumar um emprego e viver de salário, e assim não enriquece. É uma busca de conforto e de segurança. Mas nada disso importa, na verdade, se você nascer rico ou não. Mesmo quem é assalariado vai precisar apenas de inteligência financeira para migrar então dessa condição de salário, né, para investidor. É um plano, é uma organização. É como fazer uma grande viagem. E aqui tem algumas sutilezas. Você começa com um pequeno passo. E numa metáfora da viagem, o primeiro quilômetro, né? A primeira parte da coisa. Por isso se diz que o sucesso financeiro a longo prazo, ele é medido pelo número de passos que você dá. Quanto mais passos, é o tempo que você então precisa mesmo. Os passos então não podem ser maiores que as pernas também, né? Tem que dar os passos certos. Buscar a riqueza da noite para o dia não existe. A ideia é começar com pequenos passos e depois dar passos mais largos, né? E, enfim, depois correr, acelerar. Tá? Então, esta é a estratégia. Bom, mas antes de continuar, te inscreve no canal. Tá? Se você não é inscrito ainda, dê o seu like, compartilhe com os seus amigos, com as pessoas queridas, deixe o seu comentário e me siga também no Instagram, no Telegram e conheça a página, o blog Sampaio Sucesso Financeiro. Bom, então, investir, né, com essas estratégias de autoconhecimento, enfim. Bem, a maior dificuldade em quem está começando na verdade, uma coisa simples, é a falta de ação, o agir. Quando você age, tá, parece bobo isso, mas é agir. Quando você age, você vence a inércia. O slogan da Nike diz tudo isso. Ele diz assim, simplesmente faça. Just do it. Não adianta você criar imagem de riqueza, visualizar, isso é importante e necessário. Sentir, mas se você fizer isso, não entrar em ação, não agir, não resolve. E o que impede milhões de pessoas no mundo a agirem é uma coisa é uma palavra que tem 4 letras, que é o medo. Ou uma palavra de 6 letras, que é a dúvida. Então, isso impede de agir, nos deixa presos. A cultura do medo é instalada no modelo educativo, foi instalada no modelo educativo onde se diz que não cometa erro nas escolas, não errar é um pecado. Então ficam as desculpas do medo de ser cometido nas atitudes aí de começar a investir, por exemplo. Medo de fracassar. E as falas ainda aquelas de, bom, eu preciso esperar mais, justificativa, né? Vou estudar um pouco mais, eu preciso planejar. Ou pior ainda, é nem tocar no assunto. Assim, o primeiro passo não é dado. E as coisas, claro, não andam, né? Como ligar o motor do carro. Não vai andar o carro sem ligar o motor. A lógica do não cometer erro deveria ser o contrário. Errar é uma forma de aprender. Né? E claro, isso é uma verdade, porque alguma lição fica quando você erra. Você não esquece mais, às vezes é um aprendizado até mais forte. Tá? Bom, então, esse negócio de ficar buscando a resposta certa vai levar a um outro problema, que é a paralisia da análise permanente. Está sempre analisando. Mas pense bem, como você vai querer aprender a andar de bicicleta, ou lembrando da experiência de criança, se não cair nunca? Claro, aqui não estou falando também de ser irresponsável e fazer loucuras com seu dinheiro. Isso é outra coisa, é bem óbvio isso aí, né? Bom, estudos apontam que pessoas ricas, pessoas que sabem como traçar essas estratégias de futuro, têm 3 qualidades. Número 1 tem um plano de longo prazo, a longo prazo. Número 2, elas acreditam em gratificações e ganhos maiores no momento futuro. Então elas sacrificam o presente para viver melhor o futuro. 3, consideram a força dos juros compostos para multiplicar o capital. Né?
Então, isso são 3 coisas fundamentais. Bom, por outro lado, pessoas que perdem fortunas, ou como os ganhadores de prêmios, aqueles que ganham no Big Brother, muitos, tá? Por exemplo, que querem construir riqueza da noite para o dia e começam a fazer aquelas loucuras. E os principais erros nessa categoria é uma visão apenas para o curto prazo dos prazeres, do tipo assim 6 meses, 12 meses, o momento presente. E outra coisa, também querem gratificação instantânea, né? Vive pensando no dia de hoje. Por fim, mais uma terceira coisa, abusam do poder da multiplicação, que gera um efeito contrário em termos dos juros compostos, né? Quando se faz dívidas, né, para gratificação imediata, ou seja, compra coisas para viver agora, deixando a dívida para o futuro. Então, para ficar rico, você tem que mudar seus conceitos. E a primeira coisa que eu aprendi, né, e que eu uso, tanto para entender as finanças pessoais minhas e nos atendimentos que eu faço, ou nas empresas, né, é fazer um raio-x financeiro. Quase instantaneamente, quando você identifica, então, nesse raio-x os pontos lá de doença, você já começa... Bom, a boa notícia, resumindo isso aqui, a boa notícia é que mesmo que a situação seja, que você encontre num raio-x seja ruim, tá, tem solução. Claro, se você não tem ativos criados e insiste em jogar fora o dinheiro no seu fluxo de caixa, aí não vai ter solução mesmo, né? Bom, antes de encerrar então, segue aí algumas dicas, tá? Das principais dicas para ilustrar esse vídeo de hoje. Número 1, faça o seu raio-x de finanças no papel. Essa é a primeira etapa. Quanto você, então, aí nesse raio-x você vai ver quanto que você ganha, quanto que você gasta, quanto você precisa, quanto você poupa, quanto você investe. Se você tem dívida, o que você vai fazer para eliminá-las? Quais os ativos que você tem que geram rendas? Ativos é aquilo que gera renda, não é casa para moradia. Número 2, você define as suas metas financeiras. Aumentar a renda, reduzir os gastos, metas de fluxo de caixa para 1 mês, para 6 meses, para 1 ano, para 5 anos. Fluxo de caixa é fundamental nisso. Número 3, invista em conhecimento. Conheça o mercado financeiro é outro ponto, né? E os produtos financeiros. E o número 5 aqui, haja imediatamente, o just do it. Faça, simplesmente faça, sem perder tempo, não tenha medo de errar. E 6, tenha um mentor ao seu lado. Um mentor é como aquele auxílio, aquela situação que você tem, que você vai consultar para aquelas dúvidas, para as emergências financeiras que surgem no decorrer da sua jornada aí. Conclusão, vimos nesse vídeo que o processo de construção de riqueza começa por coisas simples. Como? Que é coisa mais simples do que isso? Pensar a longo prazo. Não se fica rico pensando no curto prazo, né? Pelo que foi falado aqui, pelo que eu mostrei, você pode tirar suas conclusões. Número 2, vencer a barreira dos medos e entender a importância e a força do entrar em ação, do agir. Depois você precisa, então, fazer o seu raio-x financeiro, desenvolver a inteligência, que é a busca do conhecimento, né? Inteligência financeira, e eu deixo então aí, com isso, os principais conceitos que eu sei que funcionam. Mas tem o ponto-chave, entrar em ação. Ou seja, simplesmente age. Comece, né? Se não conseguir começar, busque ajuda para ligar o motor, para fazer as coisas acontecer. Bom, é isso aí. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.